E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre o Renascimento. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos são conhecer os principais conceitos filosóficos do período do Renascimento e identificar a influência da filosofia na Renascença. Bom, olha essa imagem do lado, né? Vamos usar um pouquinho de arte para a gente pensar a filosofia. A imagem ao lado representa o ser humano como centro do mundo, visão característica do Renascimento. Quais foram as consequências sociais e políticas da mudança da visão medieval, que era o teocentrismo, para a visão renascentista, que é o antropocentrismo? Então, olha, a gente começou a falar de dois conceitos diferentes aí, né? O teocentrismo e o antropocentrismo. Eu estou dizendo para vocês que no Renascimento nós voltamos ao ideal antropocêntrico, né? Diferente do teocêntrico. Vamos ver o que significam essas palavras. Teo sempre está relacionado a Deus. Teocentrismo, Deus no centro. Isso é muito característico da Idade Medieval, né? Nós vemos a ascensão da Igreja Católica, o poder que não é só religioso, mas é um poder militar, um poder econômico, um poder político. E a gente vê então uma visão assim ligada a Deus, ligada à religião católica, comandando a visão de mundo, né? Que a sociedade tem. Então tudo está relacionado ao poder da Igreja. O que se escreve de filosofia, o que se pensa de ciência, tudo ligado a essa visão teocêntrica, de Deus no centro. Aí vem o Renascimento. A gente pode falar também um pouquinho do que significa essa palavra. O que é renascer? Ah, professora, renascer, nascer de novo. O que está nascendo de novo? Se a gente pensar na história, né, nós temos o período antigo, nós temos um período medieval e depois disso nós temos o começo da Idade Moderna, ali que está, né, mais ou menos o Renascimento. E o que está nascendo de novo? Né? Alguma coisa do passado, não da Idade Medieval, claro que nós estávamos saindo dela, mas anterior a ela, da Idade Antiga. Então, no Renascimento, nós vemos ideais, né, da Idade Antiga greco-romana, especialmente, voltando. É um resgate, né? Tá nascendo de novo. Claro que em outro momento histórico, portanto um pouco diferente, né? Mas ainda assim ideais, como por exemplo, o homem no centro, né? O homem como sujeito de razão, sujeito de conhecimento. A gente tem que lembrar que na Idade Antiga houveram os pré-socráticos, o Sócrates, começo da filosofia, né? Justamente com a ideia de afastar respostas místicas em relação às perguntas do mundo. No Renascimento, a gente vê uma coisa muito parecida, né? Essa diferenciação, essa autonomia da razão em relação à visão da Igreja. Vamos lá então. Bom, contexto histórico. A gente vê a transição do feudalismo para o capitalismo. Então a gente muda a organização comercial, né, do que estava acontecendo. O capitalismo, como nós conhecemos, né, ele estava começando no final do feudalismo, acabando o sistema feudal, os feudos, começando o capitalismo. As mudanças religiosas que tiveram na época também, como por exemplo a reforma protestante que se iniciou com Lutero. Aí nós temos algumas características, né? A ascensão do capitalismo, com o renascimento comercial, a burguesia ganha força e poder econômico e busca uma projeção social, renascimento comercial e urbano. Então, né, às vezes eu converso assim com os meus alunos, professora, por que você está dando aí uma aula de história pra gente, né? E eu costumo dizer assim, quando a gente vai estudar filosofia, a gente percebe como os fatores históricos influenciam o pensamento, né? As coisas que acontecem com o mundo, com o país em que nós estamos atualmente, com certeza trazem informações, fazem a gente pensar diferente, né? A história molda o pensamento, os fatos históricos moldam o pensamento. E a partir desse meu pensamento, eu também crio fatos históricos, né? Então o pensamento muda
a história. E a história também muda o pensamento, é como se fosse uma ligação cíclica, né? Eu tenho que entender o que estava acontecendo historicamente no Renascimento para entender como que as pessoas ali pensavam, o que eles estavam pensando sobre o mundo, consequentemente sobre a filosofia. Então, por exemplo, uma coisa que nós vemos de muito importante é a mudança do feudalismo para o capitalismo, a ascensão da burguesia. Então, veja, nessa época medieval, o rei, os nobres é que tinham o poder, né? E a gente vê, então, os comerciantes, lembra, se você pensar assim nos filmes medievais que você já deve ter visto, tenta se ambientar aí nesse momento. Com certeza você já viu uma série, um filme, um Game of Thrones aí da vida, onde a gente vê os nobres com muito poder, e sabe aquelas feiras de comerciante? É eles que tinham poder ali? Naquele momento não, né, gente? Mas eles queriam poder, eles começaram a fazer trocas comerciais, eles começaram a ganhar dinheiro, começaram a ganhar importância, relevância política. Então, como uma classe que estava em ascensão, né, a gente vê a ascensão de uma e a caída da outra, né? Os comerciantes vão ganhando mais poder e os nobres menos, o sistema da nobreza anteriormente, né, já não é mais o mesmo. Então, com isso, nós vemos um renascimento comercial urbano, a crise do feudalismo, o mecenato, que é a proteção e patrocínio de artistas e intelectuais pelos burgueses, nobres e o papado. Então, no Renascimento, nós vemos também toda uma arte muito diferente que vai surgir aí, né? Mas quem que banca o artista? A gente chama de mecenas. Então, por exemplo, grandes artistas que vão fazer capelas, né? A gente vê o Rafael, os afrescos dele, os quadros gigantescos, as capelas. Bom, quem está pagando um desenho, uma capela? É claro que são, né, o clero, a igreja. Esses artistas eles ganhavam com isso, os nobres, a burguesia que estava em ascensão, né? Então eu quero um burguês que está em ascensão, que é um retrato dele, da família, bem bonito. Então ele vai contratar o melhor pintor que tem, porque isso também é entendido como poder, né? Não, eu quero ser retratado de uma maneira muito bonita, luxuosa e poderosa. Então a gente vê a figura do mecenas, que é um patrocinador aí dos artistas da época. Vemos então a decadência do pensamento medieval, místico, dogmático e teocêntrico. É disso que a gente vai falar, né? Como que mudou o pensamento. Basicamente a gente vê um pensamento medieval ligado ao teocentrismo e nós começamos a ver um pensamento moderno ligado ao antropocentrismo. Antropo é homem. Né? Então o antropocentrismo ele tem a ver com o homem no centro, assim como no teocentrismo as resoluções, as medidas são tiradas de Deus e do poder da Igreja Católica. Agora no começo da modernidade é o homem no centro, eu como sujeito racional que vou decidir, né? Eu tenho o poder de entender e decidir. Características, então, como eu estava dizendo, o antropocentrismo, o homem está no centro das preocupações e não mais Deus. O humanismo, o ser humano é arquiteto da própria existência e do mundo, rompimento com o pensamento medieval. E o naturalismo busca por representar a natureza nas ciências e nas artes de maneira autêntica e realista. Então, por exemplo, a gente vê dentro da ciência a revolução científica, né? Eu quero entender a natureza, porque veja, anteriormente a intenção era eu quero contemplar a natureza. Contemplar, eu quero ver, entender. Agora, com o começo da modernidade, a gente quer experimentar, mexer com a natureza, retratar, né? O jeito de olhar ela é totalmente diferente. Então, o naturalismo ele tem a ver com isso. Para você ter uma ideia, por exemplo, né? Antes da época moderna, um médico, ele não era de fácil acesso fazer uma autópsia, uma aula de anatomia onde tem que ver o corpo. Por quê? Porque o corpo mexer no corpo, abrir um corpo era uma coisa profana, né? Então era muito normal que a galera se formasse em medicina sem ter um contato extremo, né? A gente vê imagens assim de uma pessoa abrindo ali um corpo e 500 pessoas vendo. Isso começa na modernidade, né? Na modernidade a gente pensa assim, a ciência tem que experimentar.
A ciência tem que explorar, né? Não só entender o corpo humano, mas a natureza em geral. Então a gente vê um salto muito grande dentro da ciência. Veja, tudo isso que eu estou comentando com vocês é para a gente perceber, né, o que está acontecendo historicamente e a mudança no pensamento que isso vai alterando, né? Então vamos lá, faça um pequeno texto comentando as principais mudanças que aconteceram no Renascimento. Eu comentei aqui com vocês algumas, né? Toda a mudança de pensamento, a mudança política, alguns fatores históricos. Então agora é com você escrever um pouquinho sobre isso. E aí, pessoal, vocês conseguiram responder? Então, veja, é claro, né? Muita coisa na história aconteceu, o pensamento mudou muito, né? A gente vê uma mudança de estrutura política com o final do feudalismo, começo do capitalismo. A gente vê uma estrutura de pensamento mudando, né? Do teocentrismo para o antropocentrismo. E é claro que isso vai alterar a filosofia, a visão de mundo, porque é isso que a gente está falando, né? A visão de mundo que começou com o Renascimento. Tá, outra coisa que a gente pode falar é sobre o individualismo e o hedonismo. Individualismo, crença na potencialidade do indivíduo. Por isso os artistas deixavam suas marcas nas obras, né? Quando eu estou falando de individualismo com vocês, né? Não tem a ver com, o senhor está falando de egoísmo, de só pensar em mim. É disso que eu estou falando? É claro que não, né? Estou falando individualismo. Aqui representa, assim, o poder do indivíduo, né? Eu, indivíduo, eu, Carolina, tenho capacidade tenho que ser reconhecida. Se eu fizer uma obra artística, eu vou colocar o meu nome. Eu quero ter uma obra que é o meu retrato, né? Assim, a valorização do indivíduo. Eu sou alguém no mundo, alguém que tem potencialidades, alguém que merece ser feliz e merece os prazeres da vida. É disso que fala, então, o hedonismo, né? Tá aqui, o hedonismo. Durante o Renascimento, houve uma retomada de certos valores morais, culturais e epistemológicos da antiguidade, igual eu estava dizendo a vocês. Um deles foi o hedonismo, uma corrente da filosofia que compreende o prazer como bem supremo e a finalidade da vida humana. Então, gente, o hedonismo é uma corrente que começou lá no helenismo. Quando a gente estuda ética antiga, a gente vai estudar os hedonistas. Mas cabe a nós entender que tipo de felicidade e prazer eles estão pensando, né? Que é realmente muito diferente do que a gente pensa hoje. Os renascentistas defendiam e valorizavam a razão humana.
A visão heliocêntrica do universo, defendida por Copérnico, e o novo método científico proposto por Francis Bacon, são duas questões essenciais no paradigma renascentista. Ali, uma imagem muito conhecida, né, que é do homem vitruviano. Veja, gente, o homem no centro. E mais do que o homem no centro, a gente vê vários, assim, circunferências, retas, triângulos, é a matematização, a geometrização do mundo, né? O mundo pode ser entendido através de cálculo. Mas assim, tem duas coisas aí que são ditas. Primeiro, Copérnico e segundo, o Francis Bacon. Copérnico ele foi muito importante para a nossa história porque ele foi o primeiro cara que falou assim, não é a Terra que está no centro do universo, é o Sol. Ele foi um dos primeiros que começou a falar sobre o heliocentrismo. Claro que veio Galileu depois e bateu o martelo, né? Assim como Francis Bacon começou a entender a nova ciência. Até então, antes dele, a gente não entendia a ciência como é hoje, né? A ciência moderna começa com Descartes, com Francis Bacon, que vão pensar num método. Isso é muito característico da ciência. Toda ciência deve ter um método. Bom, estávamos dizendo sobre o hedonismo, o epicurismo, certo? O epicurismo foi uma das principais escolas filosóficas hedonistas da Antiguidade Clássica e foi tomada, e ressignificada na Renascença. Pregava-se a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação da dor, com a ausência de sofrimento a partir do conhecimento de si, do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos. Então veja, que eu estou falando assim, prazer moderado, limitação dos desejos, Dizia Epicuro, nenhum prazer é em si mesmo um mal, mas aquilo que produz certos prazeres acarreta sofrimento bem maiores do que os prazeres. Para Epicuro, o ser humano deveria buscar os prazeres naturais, pois eles seriam os únicos que levariam verdadeiramente à felicidade. Então vamos lá, falar do que os epicuristas estavam pensando enquanto prazer, Então, gente, só a ideia de pensar o indivíduo como ser digno da felicidade e dos prazeres já é diferente do que a gente pensava um pouco na idade medieval, Que era uma coisa assim, mais casta. Não posso extravasar, não posso querer as coisas só pela minha alegria, a minha individual. No hedonismo, sim, você pode, Mas quais tipos de prazeres? Por exemplo, o Epicuro está falando de prazeres naturais. O que são prazeres naturais? Eu, ser humano, preciso comer, preciso dormir, preciso beber água, É esse tipo de coisa. Bom, se eu estou com fome, eu posso comer um arroz, feijão, isso mata a minha fome? Claro, Eu preciso comer uma pizza de R$100? Não, eu não preciso. Esse é um prazer exagerado, Eu preciso de coisas que estão fora da minha necessidade natural. Eu preciso ter um tênis. Tá, ok, não posso machucar o meu pé. Preciso de ter um de R$3.000? Para Epicuro esse é um excesso, Ou eu preciso de uma coisa que não tem nada a ver, com a minha condição de manter a minha vida. Para Epicuro isso é um excesso. Desejar demais essas coisas, Essas coisas que podem até gerar um prazer, mas não são algum prazer natural. Desejar demais elas é o que pode trazer angústia na visão do Epicuro, Então vale a pena viver de prazeres e felicidade, contanto que eles sejam moderados e pensados sempre naquilo que é natural, naquilo que mantém minha vida e minha existência. Bom, eu estava falando sobre a retomada da Antiguidade Clássica. No Renascimento, o estudo da Antiguidade Clássica foi retomado, para romper com o pensamento medieval. Os estudos realizados valorizaram muito a figura humana, o pensamento, aquilo que eu estava falando para vocês sobre o individualismo, o homem no centro. O racionalismo aparece aí, gente? Dentre as características do Renascimento, o racionalismo foi a que mais valorizou a razão humana, colocando a razão como base do conhecimento. A teoria revela o saber como fruto da observação e da experiência das leis que governam o mundo. Professora, o que você está querendo dizer com isso? O racionalismo é essa corrente filosófica que vai dizer assim, olha, a razão pode conhecer. E é claro que tem tudo a ver
com o que a gente está conversando aqui do renascimento, né? Se a gente está vivendo num momento antropocentrismo, no humanismo, então a razão humana é o que mais vale, né? Inclusive descolada e autônoma de um pensamento medieval ligado a Deus e à Igreja Católica. Bom, vamos lá para uma atividade? O que é o hedonismo e como o epicurismo pensa o indivíduo? Isso que a gente estava aqui conversando, né? Sobre o que está pensando, né? O indivíduo ter prazeres no hedonismo, no epicurismo, o que significa isso? Vamos lá, com você. E aí, pessoal, vocês conseguiram responder, né, de pensar o epicurismo como uma busca de prazeres, né, que é relacionado ao hedonismo, então, mas prazeres naturais, prazeres moderados. Vamos fazer nossa retomada, então. Bom, o Renascimento, ou Renascença, ou Renascentismo, vocês podem encontrar esses nomes. Foi, ao mesmo tempo, um período histórico e um movimento cultural, intelectual e artístico surgido na Itália. Foi ali que começou, né? Ocorreu entre os séculos XIV e XVII e atingiu seu ápice no século XVI. Um dos aspectos da filosofia renascentista foi a substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo, a defesa da razão, da ciência e do humanismo. Então, certo, gente? Conversamos sobre o Renascimento, as mudanças históricas e na filosofia. Espero que vocês tenham gostado, adorei conversar com vocês sobre isso e até mais!